nós vamos falar agora sobre o abuso de poder econômico, abuso de poder político e abuso dos meios de comunicação. Esse é um tema bastante interessante, é um tema que merece relevância nas eleições municipais, sobretudo após a reforma, ou chamada mini-reforma eleitoral, ocorrida no ano de 2015, em setembro de 2015, portanto, precisamente no dia 29 de setembro de 2015, houve uma alteração na legislação eleitoral e essa alteração já está em vigor para as eleições municipais do ano de 2016. Então é sempre bom relembrar e falar, sobretudo quando eu estou me direcionando para funcionários públicos, para servidores públicos, da importância de se entender, primeiro, o que se entende por abuso de poder e, em segundo lugar, o que se entende também por condutas vedadas aos agentes públicos. Primeiro, rapidamente, fazendo o panorama. Abuso de poder. O que vem a ser o abuso de poder? O direito, ele analisa 3 possibilidades de abuso de poder, que é o abuso de poder econômico, o abuso de poder político e o abuso dos meios de comunicação social. De todas as formas, deve ser observado o princípio republicano, o princípio da legalidade e o princípio da impessoalidade. O que significa isso? Significa que ao agente público, aquela pessoa que pretende se candidatar às eleições, deve ser garantido uma isonomia, que nada mais é do que uma paridade de armas entre todos os candidatos, entre todos aqueles que colocaram o seu nome à disposição da maioria para que sejam apreciados, avaliados diante de toda a população e que assim a população tenha liberdade na escolha do eleitor. E esse tipo de abuso de poder econômico, como estava sendo falado, é quando o candidato utiliza-se de recursos próprios ou adquiridos de forma por meio de doação, que essa doação pode ser tanto da forma ilícita, como infelizmente nós verificamos no Caixa 2, e o candidato abusa dessa quantidade de recursos que consegue angariar para si e promove uma verdadeira desvirtuação, nada mais do que um desequilíbrio das eleições. E esse desequilíbrio, vale saber que ele tende a conspurcar a vontade do eleitor. Essa é uma característica inicial que nós precisamos verificar. E o que vem a ser o abuso de poder político? O abuso de poder político, ele ocorre sobretudo por meio daquele sujeito que já é mandatário, que já exerce o poder político de alguma forma, quando estamos falando em municipais, em eleições municipais, evidentemente que vamos falar dos cargos de vereador, presidente da Câmara, prefeito, vice-prefeito, servidores, especialmente servidores comissionados, que são secretários, pessoas que detêm uma exibição pública muito maior e de uma forma natural. Quando esse agente público, no exercício de suas funções públicas, ele ultrapassa a função pública para a qual ele foi eleito e tenta influir diretamente e de forma ilegal na vontade do eleitor, isso é considerado abuso de poder político. Também existe aí uma forte e gravíssima previsão pelo direito eleitoral, pela legislação e pela própria Constituição Federal em tentar afastar essa possibilidade. E, por fim, o abuso de poder de comunicação social. Sobretudo aqueles mandatários, presidente da Câmara, prefeitos, aqueles que detêm em si possibilidades para exercer serviços de comunicação social. E daí ele vale-se dessa TV Câmara, da TV Senado, da TV daquela municipalidade, para exemplificar-se, para se colocar em evidência muito mais do que o cidadão comum. Isso também, dependendo da situação, pode ser configurado uma espécie de abuso. E nós vamos entrar nessa questão do abuso sempre pensando, como eu verifico que há abuso? Quando há ferimento ao princípio da impessoalidade, quando se fere o princípio da publicidade e o princípio da eficiência administrativa. E nesse ponto é muito bom lembrarmos, e aqui cabe-nos uma pausa para uma reflexão, que sempre existe uma confusão entre os limites, como por exemplo da atividade parlamentar, o que é atividade parlamentar e o que acaba sendo uma conduta vedada. E daí nós chegamos no outro passo da nossa breve exposição, que trata das condutas vedadas. Bom, conduta vedada. O que é uma conduta vedada ao agente público? Falei
de abuso de poder econômico, falei de abuso de poder político e falei de abuso dos meios de comunicação social. Agora falarei de conduta vedada, mais explicitamente aquilo que está disposto no artigo 73 da Lei 9.504. Esse artigo, ele taxativamente coloca quais são as condutas vedadas aos agentes públicos, que são condutas em que a pessoa, no exercício da função pública, acaba por conspurcar a vontade do eleitor, acaba alterando a vontade do eleitor. E é praticada por servidores ou não da administração pública, direta, indireta ou fundacional. E, vejam, é utilizado a máquina pública, o serviço público, em benefício de determinada candidatura. Isso fere a isonomia, isso fere a igualdade de oportunidades. E daí, nesse momento, é muito importante nós vermos o que vem a ser essa isonomia, o que vem a ser a igualdade de oportunidades. Bom, ceder ou utilizar bens imóveis ou móveis em benefício de uma dada candidatura. Essa previsão ela é diretamente colocada nas condutas vedadas, porque é o tipo de previsão que, havendo essa atitude de ceder direta ou indiretamente serviços em favor de uma dada candidatura, eu acabo, portanto, tirando a oportunidade daqueles que não estão no exercício de mandato competirem de paridade de armas com outros candidatos. Materiais e serviços. Eu falei de bens e materiais e serviços. Eu posso colocar aquele servidor público durante o exercício do expediente dele, durante o horário laboral, em benefício de uma dada candidatura? Ele sair para a rua, pedir voto, carregar bandeira? Também não. Isso é configurado conduta vedada ao agente público. Ceder, então, servidores públicos, isso, evidentemente, acaba sendo vedado. Usar promocionalmente ou distribuir bens e serviços de caráter social, como, por exemplo, alimentos. Mais uma conduta vedada, mais uma vedação que a legislação eleitoral diretamente coloca para o eleitor e coloca para o candidato que exerce um cargo público, que está tentando a recondução, seja como um outro candidato a uma outra vaga, é um vereador e pretende agora ser prefeito, seja aquele prefeito que tenta a reeleição. Eu tenho uma situação como essa, quando eu tenho a situação em que eu ofereço bens e serviços, ofereço, por exemplo, alimentos de programas sociais, isso também é vedado. A única exceção é quando esses produtos, esses serviços, esses bens oferecidos à população, eles estão previstos em leis anteriores ao exercício para o qual as eleições se realizam. Então, no mínimo, tem o princípio da anualidade. Eu tenho um programa social de caráter federal, de caráter estadual, de caráter municipal, e nesse programa social, já previsto em lei, já positivado no ordenamento jurídico nacional, eu consigo, de alguma forma, promover e dar a continuidade desses programas sociais sem que haja promoção. E é bem importante lembrar que aí também existe uma linha muito tênue entre a promoção da assistência social, que deve ser colocada à disposição, que deve ser colocada pelo servidor público a serviço da população, e aquela promoção meramente com viés eleitoreiro. O alimento em troca do voto. Evidentemente que isso não é colocado. Então, sempre que há esse tipo de coisa, deve ser colocado de forma impessoal. Eu sempre até brinco com os prefeitos que são meus clientes na advocacia, eu digo sempre assim, o prefeito, todo mundo sabe quem é o prefeito. Não é necessário que num jornal da prefeitura saia o prefeito como ordenador de despesas, ordenador de grandes atividades. Todos sabem quem é o presidente da Câmara. Não é necessário que o presidente da Câmara ele saia a todo momento falando o que ele faz, o que ele não faz, o que a Câmara tem feito, o que não tem feito, a partir das decisões dele. Sempre eu tenho que colocar e tenho que ter isso para todos os meus alunos, eu digo, para todos os clientes, é sempre necessário que se tenha em mente. A instituição é uma coisa, o candidato é o outro. O candidato, ele pode vencer a eleição, ele pode perder a eleição, mas a instituição continua. A instituição
Câmara, a instituição prefeitura, ela continua independentemente das eleições, independentemente de quem são os mandatários. Tenho outras condutas vedadas. Fizemos uma pequena pausa, mas temos outras condutas vedadas que também são importantes. Não fazer pronunciamento de rádio e TV, em geral, pela municipalidade, quando se fala em candidatura ao governo do Estado, pelo Estado todo, ou quando se fala em candidaturas nacionais, como é o caso de presidência da República, em cadeia de rádio e TV nacional. Esse pronunciamento, ele deve ocorrer somente mediante a autorização da Justiça Eleitoral em caso de calamidade pública, em caso de urgência e relevância. Então, mediante uma justificativa plausível e crível. Não é permitido que o candidato, sobretudo num tempo mais exíguo, que é agora aquele previsto a partir do dia 15 de agosto, sobretudo a partir desse momento, eu permitir que o candidato utilize-se fora do horário eleitoral, fora daquele tempo já destinado pelo próprio partido e pela própria Justiça Eleitoral para que seja promovida a campanha eleitoral, eu permitir àquele candidato que ele também faça o uso das cadeias de rádio e TV em benefício próprio, gerando uma exposição muito maior daquele candidato. Então, isso é evidentemente vedado. E essa vedação, ela se impõe. Então, não posso fazer uso promocional. Não posso contratar shows artísticos para inauguração de obras. Isso é muito comum ainda, infelizmente, em várias cidades do interior do Brasil. O sujeito, ele é prefeito no ano do encerramento do mandato, às vésperas da eleição, ele vai lá e contrata um show para fazer uma inauguração gigantesca. E aquele show, um show artístico, um show de pessoas consagradas no meio artístico, evidente que atrai um público muito maior, que não vai necessariamente para ouvir o prefeito, mas vai para ouvir a boa música daquele cantor famoso. Isso também gera uma exposição. É por isso que já há alguns anos a legislação eleitoral veda expressamente, tanto na campanha da parte do candidato e da coligação, quanto do próprio poder público, a prefeitura, a municipalidade, em contratar shows artísticos, seja para inauguração, seja para promoção de festividades, que tenham condão eleitoreiro, que tenham condão de gerar uma conduta vedada ao agente público, uma exibição exacerbada da figura do agente público. E ainda pensando nas condutas vedadas, e ficando no tema das inaugurações, a legislação eleitoral, no artigo 73 da Lei 9.504, é muito clara que mesmo os candidatos que não exercem cargos eletivos, eles estão absolutamente proibidos, nos 3 meses anteriores à eleição, de participarem de qualquer forma de inauguração. Aí é bom lembrar, a mera presença do candidato, ainda que ele não faça uso da palavra, ainda que ele não se coloque em evidência, a mera presença do candidato numa inauguração vai gerar complicações, porque é vedado pela Justiça Eleitoral esse tipo de atividade. Então, mais uma conduta vedada. E daí, para encerrar, sempre os alunos perguntam, mas quais são as sanções? Eu vou dar essa palestra nas câmaras de vereadores e perguntam quais são as sanções. As sanções, tanto previstas pela lei, a Lei Complementar 64/90, que foi alterada pela Lei Complementar 135 de 2010, a chamada e famosa Lei da Ficha Limpa, quanto pela própria Lei 9.504, esses 2 diplomas legais, esses 2 diplomas normativos, eles estabelecem sanções bastante severas. Primeiro, eu tenho que ver se existe uma potencialidade. Eu fiz um jornal da Câmara dos Vereadores, pago pelo poder público, paga com recursos públicos, portanto, com dinheiro público. Faço esse jornal. Bom, esse jornal foi vinculado na cidade. Durante quantos dias? Se tratava de exercício meramente parlamentar? Ou eu estou falando aqui de uma exibição indevida do parlamentar? Uma coisa é atividade parlamentar. Eu não posso entender que a atividade parlamentar seja um vereador da oposição dentro de um buraco falando mal do prefeito. Numa situação como essa, em que existe claramente uma exacerbação da presença do candidato nos jornais, ainda mais pago pelo poder público, existe a sanção.
E a sanção, ela pode ser verificada expressamente como multa, existe a possibilidade de multa, e havendo grande relevância, ainda que esse sujeito não seja eleito, mas havendo grande relevância, grande desvirtuamento na isonomia das eleições, na oportunidade e na paridade de armas entre todos os candidatos, havendo essa conduta vedada muito mais intensificada, existe, inclusive, a jurisprudência, o TSE já pacificou esse entendimento, que é o entendimento necessário de que há sanção de inelegibilidade, de cassação do registro ou diploma e perda do mandato, caso o candidato tenha assim o adquirido por meio de eleições. Isso, com a lei da ficha limpa, gera combinação também na perda do mandato com a inelegibilidade de 8 anos. Portanto, esse tema é um tema muito relevante nas eleições, gera grande complicação, tanto do ponto de vista da campanha antecipada, da campanha anterior, portanto, aos 15 de agosto do ano de 2016, tanto posterior, entre o período de 15 de agosto e outubro, quando serão realizadas efetivamente as eleições municipais. É um tema de extrema relevância, é um tema de extrema gravidade e que deve ser sempre considerado. Princípio da impessoalidade. A instituição se manifesta, o poder público se manifesta, é a Câmara que se manifesta, é a Prefeitura que se manifesta, e não o presidente da Câmara, o prefeito, mas sim a Prefeitura. Então, sempre pensando no princípio da impessoalidade. Esse princípio é ligado diretamente ao princípio da moralidade, moralidade administrativa. Eu falo em moralidade, eu falo em não me valer do poder público e dos cargos públicos para benefício pessoal. Publicidade, dar publicidade das atividades do poder público, sempre pensando, são publicidades que não podem ter conotação pessoal. E no princípio da eficiência, porque sempre eu tenho que pensar no princípio da eficiência quando trato de recursos públicos, quando trato de economia dos recursos públicos e pensando que aquele cidadão que ocupa o cargo público, ele tem que ter uma preocupação anteriormente à própria reeleição de bem exercer o seu mandato e não colocar os seus interesses pessoais, sobretudo os interesses de reeleição, para os interesses que são mais importantes, como os interesses públicos. Então, nesse momento de reflexão anterior às eleições, é importante que vereadores, candidatos a vereador, prefeitos, candidatos a prefeito e vice, façam essa reflexão. O que eu entendo por conduta vedada? Quais são as proibições? Quem está no exercício do mandato? Quais são as condutas que eu não posso praticar, que eu vou estar ferindo as eleições? E até gerando uma situação desagradável para meus eleitores. E é a partir dessa reflexão que eu termino e agradeço mais uma vez a oportunidade por estar lecionando esse breve texto, essa breve aula com todos vocês. Muito obrigado. Sobrou 2 minutos. Você cortar aí, né?